Olá, estudantes do sexto ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre a hidrosfera. Mas antes da gente começar, pegou o seu caderno? Você está com o seu penal? Por que é importante ter esses materiais em mãos quando você estiver acompanhando a nossa aula? Você vai anotar muitas coisas importantes, conceitos, palavras e os exercícios. Então vamos começar? Acompanhem comigo na tela. Então eu trago para vocês os nossos objetivos. O que nós vamos aprender? Hidrosfera. Nós vamos falar daquela camada do nosso planeta que compõe a água. Então, por que é importante conhecer sobre a água? Identificar a água como um recurso indispensável à vida, ou seja, a água é fundamental para os seres vivos, tanto animais quanto vegetais. E compreender como ocorre a distribuição da água no nosso planeta. Será que nós encontramos esse líquido tão precioso em todas as regiões do planeta? Será que eu encontro ele distribuído da mesma maneira? Então vamos conversar um pouquinho ao longo da nossa aula. Para início de conversa, eu trago para vocês uma imagem. Repare nessa imagem. Que bonita, né? Uma família passeando e visitando a praia. Opa, mas o que tem a ver, Fabiano, a praia com a nossa aula que fala sobre o quê? A hidrosfera. Se a hidrosfera é aquele conjunto de águas do nosso planeta, a praia tem bastante água. Então, observem a imagem atentamente enquanto eu lanço um questionamento para vocês. Você já visitou o litoral do Paraná? Você que está aí do outro lado, você mora no litoral? Ai, que legal. E você que mora mais para o interior do estado, já visitou? Será que em nosso planeta só encontramos água salgada? Você já parou para pensar na quantidade de água que tem no nosso planeta? Será que ela é só salgada ou tem um outro tipo? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Ficou reparando bastante na imagem? Percebeu o mar, as ondas? Se você já foi à praia, percebe que o mar, o oceano, tem água salgada. Claro, você está ali nadando e percebeu provavelmente quando mergulhou, um pouquinho dessa água entrou na sua boca. Mas a pergunta é, será que em nosso planeta encontramos somente água salgada? A resposta é não. Muito próximo da sua casa, da sua escola, no seu município, pode ter rios, um parque com um lago. Se você já visitou um parque, uma fazenda que tenha rios, você percebe que a água não é salgada. Ela é doce. Então a gente percebe que no nosso planeta nós temos uma grande quantidade de água. Ela é distribuída de maneiras diferentes e a sua composição também é diferente. E a gente vai conversar ao longo da nossa aula. Então a porção da biosfera, lembra, biosfera é o nosso planeta Terra, é composta de água. E esse conjunto de águas nós chamamos de hidrosfera. Quem faz parte? Quais são os corpos d'água que fazem parte da hidrosfera? Os oceanos, os rios, os lagos, as represas, as águas subterrâneas, as geleiras e o vapor de água que nós encontramos na atmosfera. Reparem nas imagens que eu trago para vocês e elas ilustram esses locais que fazem parte da hidrosfera. Rios, olha lá uma praia, as geleiras e aquelas nuvens representando a atmosfera. Agora que nós já sabemos que o conjunto de águas nós chamamos de hidrosfera e nós temos vários corpos d'água no nosso planeta, muito próximos do nosso cotidiano, um rio do lado da sua casa, um lago num parque na sua cidade e quem mora no litoral, o oceano. Essa água, será que ela sempre está no estado líquido? Eu trago para vocês que na natureza existe um ciclo e essa água ela pode se apresentar em 3 estados físicos.
Em alguns momentos, ela pode estar líquida, rios, lagos e os oceanos. Mas ela pode estar no estado sólido. Sólido, Fabiano? Água sólida? Claro, nas geleiras. E nós temos a água no estado gasoso, no estado de vapor, quando nós encontramos na atmosfera. Percebam nessa imagem que eu trago para vocês? Na mesma imagem, eu tenho a água nos 3 estados físicos. Aqui eu tenho um oceano líquido. Mas olha esse iceberg, esse bloco gigante de gelo, sólido. E o ar, a atmosfera que está em torno, apresenta vapor de água. Interessante, né? Vamos pôr a mão na massa? Eu trago para vocês uma atividade para a gente praticar. Claro que aqui a gente está falando da água, dos estados físicos da água na natureza. Mas a gente pode visualizar isso nas nossas casas. Então a gente vai fazer uma experiência. Acompanhem comigo na tela. Então nós vamos investigar os estados físicos da água. Que legal! E para isso eu tenho alguns materiais que eu trago aqui para vocês. Olha lá a nossa bancada. Então o que a gente vai precisar? De água. Então é o nosso objeto, o nosso tema da aula de hoje. Então é a água. Também nós vamos precisar do que mais? Forminha de gelo. Nós vamos precisar de copos e de chaleira, porque nós vamos ferver essa água. Então, como que é o procedimento? Como que é o passo a passo para a gente visualizar os 3 estados físicos da água? Então, coloque a água líquida em uma forminha e leve ao congelador. E depois de algumas horas, observe o que aconteceu. Então, nós vamos pegar a água que se encontra no estado líquido, pegamos a nossa torneira e nós vamos encher devagarzinho, olha lá, ó, a forminha de gelo. Pronto, encheu? Pega essa forminha, vai lá e leva no congelador, no freezer da sua geladeira. Essa água do estado líquido vai passar para o estado sólido, né? A temperatura desse freezer a 0 graus vai fazer com que essa água passe de um estado para o outro. Passado algum tempo, nós vamos para o próximo passo. Coloque algumas pedras de gelo em um copo e vamos observar o quê? O derretimento, a passagem do sólido para o líquido. Então eu trouxe algumas pedrinhas de gelo e eu vou colocar aqui no nosso copinho, olha lá. Ó. Então, a mesma água que você colocou anteriormente, ela vai congelar. Aqui eu já tinha os gelinhos prontos para mostrar para vocês. Então, olha lá, percebam o formato. Então, essa água está num estado sólido. Se você deixar na temperatura ambiente, na mesa da sua cozinha, no balcão da cozinha, você vai perceber que depois de passado um tempo, essa água, né, que está no estado sólido, volta para o estado líquido. Né? Tem a temperatura do ambiente que vai fazer esse processo. E por último, coloque a água líquida na chaleira e leve ao fogo e observe a sua fervura. Lógico que eu não tenho um fogão, eu não tenho uma chaleira, mas eu fervi um pouquinho de água para vocês para mostrar essa passagem. O que será que é característico da água que está fervendo? Quando ela entra em ebulição, que é o processo, que é o momento que ela ferve, o que será que a gente consegue observar? O que sai do bico da chaleira? Embora a água ainda ela é líquida, mas na passagem do líquido para o vapor, para o estado gasoso, essa água começa a borbulhar e ela, ao esquentar, ela apresenta o quê? Uma fumacinha. O que será que é essa fumacinha? É um vapor se desprendendo, passando do estado líquido para o estado de vapor. Claro que aqui a minha água, ela já ferveu há um bom tempo, mas a gente percebe, se eu colocar o dedo, a gente percebe características, né, nessa água, de temperatura. A gente pode ver que o copo ele fica um pouquinho mais embaçado, porque essa água está quente. Então, que tal você fazer esse experimento na sua casa? Peça autorização para o responsável, com quem mora com você, porque você vai pegar alguns materiais, vai utilizar o fogão para esquentar. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem, darem uma olhada no passo a passo e eu já retorno.
Retornamos. Então vamos continuar a nossa conversa sobre a água? Então a vida só é possível no nosso planeta graças à água que se encontra no estado líquido, porque ela faz parte do nosso cotidiano. Nós ingerimos esse líquido, as plantas utilizam para crescer. Então é uma característica essa, né, a água líquida, que diferencia o nosso planeta do sistema solar, dos demais planetas. E o nosso planeta Terra é conhecido como planeta azul pela abundância de água na sua superfície. As plantas, por que ela é indispensável à vida? Para as plantas, por exemplo, a água é fundamental para o processo de absorção de sais minerais do solo. Então reparem nessas 3 imagens. Uma árvore, um cactus, as suculentas que a sua mãe, a sua tia tem em casa e as frutas, as verduras, os legumes que nós consumimos dependem da água, absorvem pelas raízes essa água e junto os sais minerais para elas crescerem fortes. Já nos animais, incluindo nós, seres humanos, a água auxilia o quê? No controle da temperatura corporal. Observem essa imagem, uma pessoa está suando, ou seja, está muito calor, praticou uma atividade física e ela perde esse líquido e ela precisa repor, ou seja, ingerir, beber bastante água. Então vamos para a nossa atividade? Número 1. Leia essas informações. Em um jogo de futebol, os jogadores podem perder até 2 litros ou mais de água através da transpiração, ou seja, do suor. Dependendo das condições climáticas, ou seja, aonde está acontecendo esse jogo, né? Então, se é uma região muito quente, por exemplo, e das próprias condições físicas de cada jogador. O suor ocorre porque a evaporação da água da pele auxilia no equilíbrio da temperatura do corpo, ou seja, a água passa do estado líquido para o estado de vapor. Qual é a importância da ingestão de água nessa situação? Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Então você já reparou quando os jogadores estão correndo, chutando, dando a vida para ganhar o jogo? Ele sua bastante e você repara que eles bebem líquido durante um período, um intervalo, por exemplo. Então, qual é a importância da ingestão da água nessa situação? Por quê? Melhora a circulação, porque no nosso sangue tem líquido, tem água, a hidratação do corpo, além de repor os fluidos que foram perdidos pelo suor. Olha que interessante esse gráfico para vocês. Então, a disponibilidade da água no nosso planeta. E vocês vão copiar no caderno. Aproximadamente 97,5% de toda a água existente no nosso planeta é salgada. Olha que interessante esse gráfico. Esse gráfico mostra na parte azul que quase 100%, 97,5% é água salgada. E o restante, Fabiano? É água doce. Então, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem o gráfico e eu já retorno.
Então vocês reparam que a grande parcela de água do nosso planeta é salgada, nós encontramos aonde? Nos oceanos e nos mares. Se a gente perceber, e aquela fatia alaranjada? É o meu outro gráfico, mostrando a disponibilidade de água doce no nosso planeta. Então, 2,5%, né, o restante para completar os 100%, é de água doce, ou seja, aquelas águas, aqueles corpos de água que possuem uma concentração menor de sais minerais, popularmente chamada de água doce. E onde que eu encontro? Então, nos rios, nos lagos, nas geleiras, nas águas subterrâneas. Essa água doce é que no nosso cotidiano nós utilizamos, captamos as águas de rios, de represas, fazemos, né, o tratamento e ao abrir a torneira é aquela que nós usamos para nossa alimentação, para preparar os alimentos, para nossa higiene, tomar banho, escovar os dentes, lavar as nossas roupas, fazer a higienização da casa. Então percebam aqui no gráfico. Anteriormente, vocês copiaram, né? Vocês desenharam, mostrando a parcela, a quantidade de água salgada, 97,5%. Para complementar, então a gente percebe que 2,5%, uma quantidade bem pequena da água do nosso planeta, é doce. Por isso, é preciso economizar, cuidar dos corpos d'água doce, porque já são muito poucas. Se nós poluirmos, nós contaminarmos, jogarmos lixo, essa quantidade vai ficar menor ainda. Então eu vou dar um tempinho para vocês copiarem esse outro gráfico e eu já retorno. Copiou super caprichado esses gráficos no seu caderno? Percebam a importância deles para vocês visualizarem a quantidade de água que nós temos no nosso planeta. Embora o nosso planeta se chama Terra, visualmente, do espaço, ele é azul, conhecido como planeta azul. Superficialmente tem uma grande quantidade de água, ou seja, a nossa hidrosfera. Mas por baixo, nós conhecemos a crosta terrestre, a crosta oceânica, ou seja, por isso é conhecido como planeta Terra. Ao visualizar esses gráficos, nós percebemos que, embora tenhamos uma grande quantidade de água no nosso planeta, aquela para o consumo, aquela que nós podemos utilizar nas atividades diárias, é uma pequena quantidade, como a gente está vendo aqui no gráfico, somente 2,5%, nas indústrias, nas fábricas e na nossa casa. Porém, desses 2,5%, muita dessa água está em geleiras, águas subterrâneas. Então, a quantidade, a disponibilidade cada vez é menor. E se nós poluirmos, jogarmos lixo, essa água que já é pouca, fica cada vez menor. Por isso, é super importante cuidar dos rios, dos lagos aí do seu município. Olha que linda essa imagem, né? Um pôr do sol lá na praia. Reparem nessa imagem enquanto eu vou explicando para vocês. Então, a maior parte da água presente na Terra é salgada, 97,5%. Portanto, ela é imprópria para o consumo. Por que ela é imprópria para o consumo? Porque ela apresenta uma grande quantidade de sais e a gente não pode fazer uma ingestão muito grande desses sais. Ou seja, nós, seres humanos, os animais e as plantas, não podemos utilizar essa água. Então vamos dar uma olhada nessa atividade número 2?
qual é a importância da água para os seres vivos? Lembrando, quando eu digo a importância da água, a água doce, aquela que tem uma menor quantidade de sais minerais. Eu vou dar um tempinho e eu já retorno. Pensou sobre a importância da água para os seres vivos? Quando eu digo seres vivos, eu estou falando de vocês. Nós seres humanos estamos incluídos nesse processo. Porque como a água é importante no nosso dia a dia? Como que você a utiliza? Outros seres vivos, as plantas. Então, as verduras, os legumes, as frutas que estão crescendo no seu terreno, por exemplo. Qual é a importância? Por que elas usam água? E os bichinhos de estimação que você tem? Então, quando eu digo seres vivos, eu estou falando de todos esses seres. Então, a água participa de muitas funções vitais em todos os seres vivos, animais e vegetais. Por exemplo, a regulação da temperatura corporal. Então, quando a gente sua, faz uma atividade física ou está um dia muito quente, a água que está no nosso corpo vai regular a temperatura do nosso corpo. Faz a hidratação, então os animaizinhos e nós precisamos ingerir água, hidratar o nosso corpo. E ajuda nas plantas a absorção de alguns sais minerais do solo. O que vimos na aula? Vamos relembrar desde lá do começo? O conceito de hidrosfera, que é aquele conjunto de águas do nosso planeta, doce e salgada. Então, quando eu digo hidrosfera, eu estou falando dos oceanos, dos rios, dos lagos, das geleiras, das águas subterrâneas. Quais são os estados físicos da água na natureza? Sólido, líquido e gasoso. Nós vimos isso na experiência. Então, as águas dos rios, dos lagos, dos oceanos estão no estado líquido. Um exemplo de água que se encontra, por exemplo, no estado sólido, as geleiras, o gelo. E no estado de vapor, no estado gasoso, a água que se encontra na atmosfera. A distribuição da água no nosso planeta, que tanto a água doce quanto a água salgada não estão distribuídas da mesma maneira. A maior parcela de água do nosso planeta é salgada, 97,5%. Por isso, nós temos que usar com sabedoria a água doce. E a diferença entre água salgada e água doce, que a água doce, popularmente chamada de água doce, tem menos concentração de alguns sais. Nesta aula, nós falamos sobre a hidrosfera. Espero que vocês tenham gostado e até breve!